Muito boa noite, eu sou a professora Carla, professora de Fundamentos do Áudio. Para quem não me conhece, semana passada a gente fez a apresentação, mas quem não veio, que não pôde estar presente, receba aqui as minhas boas-vindas. A gente vai ter, eu postei lá, na verdade assim, desculpa se a informação ainda não chegou, a gente está atualizando o Moodle, mas acho que assim, a partir de hoje vamos atualizar tudo direitinho para que ninguém fique com dúvida, mas se tiver qualquer dúvida, manda e-mail, que enfim, eu estou atenta aqui, a gente responde no chat, vai dando as direções, os direcionamentos para o que for necessário, tá bom? Para a gente ter um bom semestre. A gente vai fazer essa aula de Fundamentos do Áudio, a gente resolveu fazer o bloco do áudio, né, que reúne as disciplinas de Fundamentos do Áudio, mixagem de som, desenho de som, captação de som, para poder, enfim, ter mais informações e para deixar também menos cansativo, para que a gente tenha mais uma dinâmica melhor. A gente ainda está experimentando, vamos ver como é que fica melhor para todo mundo. E enfim, é isso. Então, quero começar a nossa disciplina falando sobre o som, né? Vou começar falando sobre o áudio, sobre o som do início, sobre o que é o som. Enfim, o som ele precisa de um meio para se propagar, né? São muitas moléculas no ar, em lugares líquidos, sólidos, gasosos, enfim, em vários meios. E são moléculas que se comprimem, enfim, que geram o som. E quanto mais a gente comprime, né, a gente vai com compressão e descompressão, né? Se a gente bate um palmo aqui, som chega, né, vai comprimindo as moléculas e depois o som também vai se espalhando. Então, isso tudo a gente vai trabalhar mais lá na frente, perceber esse som, né? Como é que ele se propaga em vários tipos de ambientes. Por exemplo, agora eu estou gravando, espero que não aconteça barulho, mas a gente vai falar também sobre o tratamento acústico e tudo mais. Enfim, tava uma barulheira agora, ainda bem que agora não tá mais, mas se acontecer, saiba que é isso. Cada ambiente vai ser um ambiente e, enfim, essa sala que eu tô aqui tem muito reverb, porque tem muito espaço, enfim, tudo vai depender dos materiais, enfim, onde a gente bate, onde o som chega, né, de que forma que a gente... Tudo vai depender dos materiais e do meio que ele esteja para, enfim, para propagar esse som. Então, mas é isso, a gente precisa dessas moléculas e depende do meio, né? Depende dessas moléculas vibrando para gerar esse som. E agora falando isso de uma forma física, né? Do ponto de vista físico, né? Agora sim, falando sobre a fisiologia, que a gente vou começar a nossa disciplina falando da fisiologia do som, né? Como a gente também percebe esse som, né? Essa sensação vibratória que, né, percorre as nossas vias auditivas até chegar no ouvido, nosso ouvido interno, e enviar os sinais elétricos até o nosso cérebro. Enfim, então aí eu preparei um material pra gente, um material na verdade super simples e curto para tentar também fazer uma coisa mais dinâmica. E aí sobre a fisiologia da audição, eu preparei um vídeo que vai estar nessa apresentação. E aí é um vídeo para vocês entenderem, né, de como forma o som chega nos nossos ouvidos, enfim, e faz esse caminho todo que acontece lá dentro até chegar e a gente distingue o que é som, o que é ruído, enfim, o que são vozes, o que é música, e todos os tipos de sons e sonoridades que existe aqui, tá bom? Então você assista um vídeo e aqui eu vou dar, na verdade eu resolvi gravar esse vídeo também como boas-vindas e também para explicar um pouco, também porque eu achei que podia ficar muito distante colocar lá só uma apresentação e não ter ninguém, enfim, nesse primeiro momento eu prefiro que seja assim, mas por favor me avisem qual é o melhor formato que vocês preferem, inclusive se preferem aula síncronas ou não, entendeu? Vamos experimentando ver o que fica melhor para todo mundo, tá bom? Então, falando sobre o som, aí o que acontece? Agora a gente vai falar sobre as qualidades fisiológicas do som. A primeira qualidade que eu vou falar é a altura, que está relacionada à frequência do som. Quando a gente fala em altura do som, muitas pessoas acham que é sobre o volume, mas não, no caso é a altura que está relacionada diretamente a frequências mais altas e frequências mais baixas. Então, assim, e os sons das frequências mais altas são os sons mais agudos, né? E os sons nas frequências mais baixas são os sons mais graves. Eu vou pegar aqui meu violão para exemplificar melhor, para a gente conseguir entender. E é como se fosse assim, né? Se a gente olhar, no material a gente vai compartilhar, né,
onde eu mostro a onda sonora mesmo, né? Que na verdade ela, né? Aquele formato que a gente conhece de frequência. Então o que acontece? As frequências mais altas, elas são mais rápidas, né? E as frequências mais baixas, elas têm um formato, uma onda mais aberta, né? Que, exemplificando, a gente pode ver dessa forma, né? Aqui, por exemplo, assim, a gente não consegue ver nesse momento qual é a frequência, né, dessa onda exatamente, né? Medir exatamente. Mas, se eu toco aqui essa corda, então, tem uma frequência que é um pouco mais grave, assim, né? Mas, e aí o que acontece? Então, o parâmetro a partir disso, né, dessa frequência, seria esse. E aí, se a gente comprimir essa corda, ou seja, apertar ela vai ficando mais aguda. Quanto mais a gente comprime, mais aguda e mais apertada a corda fica, né? Então, enfim, então, quando a gente fala de altura, peraí, só um minutinho. Quando a gente fala de altura, né, dessa qualidade fisiológica do som, a gente está falando das frequências mais altas e frequências mais baixas. Som mais alto, som mais agudo e frequência mais alta. Som mais baixo serão sons mais graves com frequências mais baixas. Uma outra qualidade do som seria, na verdade seria não, é a intensidade, e aí que está mais relacionada ao volume mesmo, o volume do som que a gente coloca, né? Enfim, deixa mais alto, né? Que a gente consegue escutar mais alto. Então, essa intensidade, ela está relacionada à amplitude dessa onda e à quantidade de energia que tem essa onda. Então, por exemplo, o som mais fraco, ele vai criar uma onda menor, né? Isso tudo tem exemplificado na apresentação que eu vou enviar para vocês, tá bom? E o som mais forte vai ter uma onda mais alta, maior, né? Então, e aí está relacionado sim ao volume, né? A intensidade, a quantidade de energia que se coloca nessa onda, e aí sim vai, né? Porque assim, o som, por exemplo, se a gente escuta uma música, ela tá ali, né, naquela altura, ela continua sendo a mesma onda ali, né? Mas aí ela vai esticar, quando a gente vai aumentando o seu volume, vai aumentando, vira um som forte, e quando a gente vai diminuindo, né, vai virando um som mais fraco, né? Então, intensidade está relacionada a essa amplitude e a quantidade de energia em relação à onda, tá bom? Bom, e a terceira qualidade fisiológica do som vai ser o timbre, que está relacionado ao formato da onda, né? E aí o que acontece? Falando mais sobre música, que é uma forma mais, acho que todo mundo mais fácil de entender, por exemplo, se a gente pegar dois instrumentos, uma flauta e um violão, o timbre, a frequência pode ser a mesma frequência, pode estar lá com a mesma frequência, mas o timbre, a gente chama assim, na música fala assim, sobre a cor daquele som que vai ter, né? O timbre, então tipo a flauta, ela vai fazer uma onda, pode ser a mesma onda na mesma frequência, mas a onda dela vai ser diferente, porque depende do material, né? Ela pode ser uma flauta de plástico, pode ser uma flauta de madeira, mas também a quantidade de ar que vai estar ali. Então, assim, tudo isso depende. Então, a flauta vai fazer um formato de onda de uma forma, o violão vai fazer de outra forma, assim como a voz humana vai fazer de uma outra forma e a clarineta vai fazer de outra forma. Uma curiosidade sobre frequência e música é que a gente afina os instrumentos, né, e a voz, né, em 440 Hz. No Lá, o Lá tem a frequência 440 Hz, e aí a partir disso que a gente afina todos os instrumentos, todas as notas, né? E o interessante, assim, é que cada uma, na verdade, assim, a gente sempre, muitas pessoas pensam, né, isso é só uma curiosidade, tá, gente? No Lá, 440 Hz, e assim, eu até coloquei pra vocês, e pensar que as outras notas, pensando nas notas, né, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, pensando a partir do 440, né, desse meio, onde o Lá está em 440 Hz, as notas são também, né, todas são frequências, né? Por exemplo, o Dó,
está em 262 Hz, o Ré em 294 Hz, o Mi em 330 Hz, o Fá em 349 Hz, o Sol em 392 Hz, o Lá em 440 Hz e o Si em 494. Então, quando bater essa frequência, é que vai estar a nota musical. Isso é só uma curiosidade, enfim, coloquei para vocês, porque é legal pensar sobre frequência, e quando a gente pensa em frequência e música, às vezes as coisas não batem, né? Mas quando a gente pensa desse jeito, eu acho que as coisas ampliam, enfim. E é isso, então tá bom. Vamos nos falando, qualquer coisa, me escrevam. A gente vai colocando, os outros professores também vão colocar outros materiais, e a gente vai se falando, a gente se encontra na próxima terça-feira, que vai ser dia 1º de junho, tá bom? Um abraço em todo mundo e ótima semana. Até lá! Os ouvidos estão constantemente ativos. Eles captam as ondas sonoras e as transformam em informações que são interpretadas pelo cérebro, por exemplo, como a música ou fala. O som é uma onda de pressão que pode vibrar rápido ou lentamente. Vibrações lentas produzem sons intensos, enquanto as rápidas produzem sons de alta frequência. O som entra no ouvido e é conduzido por meio do canal auditivo, onde alcança primeiro a membrana do tímpano. Assim que a membrana do tímpano começa a vibrar, faz com que a cadeia ossicular comece a se movimentar. A cadeia ossicular é formada pelo martelo, bigorna e estribo. As vibrações sonoras se movem ao longo da cadeia ossicular e no ouvido interno. Dentro do ouvido interno, a cóclea desempenha um papel central. É aqui que a energia mecânica do som é convertida em sinais elétricos complexos, que são depois transmitidos ao cérebro. Em termos simplificados, a cóclea é um tubo em forma de espiral cheio de líquido. Células sensoriais, também chamadas de células ciliadas, alinham-se por toda a extensão da cóclea. Estas células ciliadas têm diferentes graus de sensibilidade para a detecção de diferentes tons ou frequências. Isso permite que o ouvido perceba todas as particularidades do som. A mudança de vibrações mecânicas para pulsos elétricos é um processo complexo, resultado do movimento das células ciliadas na cóclea. Por toda a extensão da cóclea, as células ciliadas estão dispostas como as teclas de um piano. Células ciliadas localizadas na base ou região mais baixa da cóclea são responsáveis pelas altas frequências, enquanto as do ápice são responsáveis pelas baixas frequências. Quando o fluido da cóclea começa a se movimentar, provoca um movimento correspondente das estruturas finas na superfície das células ciliadas. Esses movimentos causam diferenças de tensão que produzem sinais elétricos, que são transmitidos pelo nervo auditivo ao cérebro. O córtex auditivo interpreta essa informação como som, por exemplo, música ou fala. Toda a cadeia de eventos, incluindo todos os passos que convertem as ondas sonoras do ambiente em informações que são interpretadas pelo cérebro, acontecem tão rapidamente que o indivíduo pode escutar sons contínua e instantaneamente. Com essa complexa cadeia de eventos, há uma série de fatores que pode causar uma perda auditiva. A perda de audição pode variar de uma deficiência auditiva de grau leve a moderada, a perda auditiva total. Em geral, há 3 tipos principais de perda auditiva que se diferenciam, dependendo da parte do ouvido que foi afetado, seja o ouvido externo, médio ou interno.